Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Queridos irmãos e irmãs, hoje pedimos a intercessão deste grande santo da igreja, lá de Lisboa, lá de Pádua, na Itália, mas é o santo do mundo inteiro, né? O Brasil também reza a sua prece, apresenta a sua oração diante deste grande santo que é Santo Antônio, né? Seguidor de São Francisco de Assis, filho franciscano, aquele que conheceu também São Francisco de perto, né? Nasceram no mesmo tempo São Francisco e Santo Antônio, se conheceram também, né? São Francisco foi a inspiração de vida de Santo Antônio, e Santo Antônio foi a inspiração para São Francisco de alguém apaixonado pelo Evangelho, grande homem de oração. Eu quero voltar hoje meu pensamento a dois símbolos que existem na imagem do santo, que muito nos falam e muitos nos traz presente a espiritualidade, o amor, a paixão por Jesus Cristo, que é o Santo Evangelho, que Santo Antônio sempre segura em suas mãos, e também a criança, o menino Jesus, que o Santo Antônio carrega e nos traz sempre presente o menino Jesus pequeno, o Jesus encarnado. No ano de 1994, na comemoração dos 800 anos do nascimento de Santo Antônio, o Papa São João Paulo II nos apresentava a vida de Santo Antônio, este grande santo franciscano, dizendo que todos nós, inspirados em Santo Antônio, devemos ter consciência da importância do Evangelho de Jesus, porque é o santo que nos apresenta o Evangelho, a boa nova de Deus. Por isso que ele é chamado também de doutor do Evangelho. E Santo Antônio também nos apresenta o menino. E apresentar o menino, carregar o menino em seus braços, no colo do santo, nos simboliza que Santo Antônio está mostrando esse Jesus ao mundo inteiro. Santo Antônio nos apresenta esse menino Jesus, que é a salvação de Deus, né? Deus nos visitou, Deus se encarnou na humanidade através de Jesus Cristo. Hoje rezamos para esse santo, e olhando para o santo, a gente vê que o santo é um modelo de vida, é um modelo da oração, é um modelo de milagreiro, é um modelo de intercessor, é o santo que nos faz perceber o quanto é importante partilhar o pão, né? Nas casas franciscanas, sempre esse costume de nas terças-feiras rezarmos pelo santo e abençoarmos o pãozinho e partilharmos o pãozinho, pedindo a Deus que nunca falte o pãozinho aos mais necessitados e que nunca falte também o pãozinho na mesa da nossa casa. Então Santo Antônio para nós é um modelo de vida, é um modelo de espiritualidade, e os santos nos ajudam a chegarmos mais perto de Deus. Quer ser santo? Busque a inspiração do modelo de vida do seu santo padroeiro, né? Muitos gostam de Santo Antônio, outros gostam de São Francisco de Assis, outros gostam de Nossa Senhora, outros de São José, não é verdade? E assim por diante. O santo nos leva até Deus. A gente olha para a vida do santo e a gente procura também se enxergar dentro da vida dele. E a gente se pergunta, será que eu estou vivendo também a minha santidade, né? E Deus quer que nós sejamos santos.
E todos estamos nessa busca de sermos santos, como o Pai Celeste é santo por excelência. Hoje vivemos neste mundo e existe neste mundo uma distância da religião, uma distância da fé, né? Muitos de nós, muitos dos irmãos e irmãs nesse tempo de hoje estão fugindo da religião, né? Não querem viver a dimensão da fé, fazem pouco caso da busca de espiritualidade, né? Vivemos, como diz um autor, hoje vivemos a obesidade mental. Obesidade mental, um termo muito usado nesse dia de hoje, né? Procuramos viver hoje mais os preconceitos, as indiferenças, os estereótipos, as condenações, né? Julgamos as pessoas e deixamos de lado a espiritualidade e a fé, principalmente pelos vínculos da internet, né? Das mídias sociais. Muitas pessoas às vezes condenam, julgam e são indiferentes com a causa da religião. Parece que no nosso mundo tudo é contestado, né? A família é contestada, a religião é contestada, a educação é contestada, ajudar o irmão que sofre também é contestado, né? A ecologia é contestada. Então vivemos uma espécie de uma obesidade mental, né? Colocamos nosso foco naquilo e deixamos de lado a espiritualidade, né? Achamos tudo normal e assim vamos vivendo a vida. Penso que viver o Evangelho, e o Santo Antônio nos apresenta o Evangelho, viver o Evangelho é o desejo de conversão a cada dia. Cada dia a gente se coloca diante de Deus. Jesus, eu quero viver o Evangelho, eu quero ser como Santo Antônio, eu quero viver a minha santidade, eu quero ser também semente do Evangelho a todas as pessoas, né? Começando bem o nosso dia com esse pensamento, com esse desejo de conversão, juntamente com Santo Antônio, assim vamos crescendo na fé. Muito bem, primeiro olhemos para o Evangelho que o santo traz nas suas mãos, né? O livro da Boa Nova, o livro do Evangelho. Santo Antônio é chamado doutor, mestre do Evangelho, né? É um título que a igreja concede não a muitos santos, alguns receberam essa invocação, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, né? São doutores da igreja, são mestres do Evangelho, porque eles escreveram a partir do conhecimento do Evangelho, a partir do conhecimento da palavra de Deus, eles escreveram também obras magníficas, maravilhosas. E Santo Antônio escreveu, ele tem uma coleção completa das homilias dos evangelhos dominicais, né? Hoje a gente encontra pela internet, né? Santo Antônio nas suas homilias dominicais. Santo Antônio escrevia sob a graça de Deus, né? Sobre a luz de Jesus. Por isso Santo Antônio é invocado como doutor do Evangelho, porque escreveu obras sobre a palavra de Deus, né? E aprovados pela igreja, né? Aprovados pela igreja. Então esse amor de Santo Antônio pelo Evangelho é o homem que nos leva à oração, que nos leva ao amor pela palavra. E muitas vezes nós temos medo de levar a palavra, né? Olha o Evangelho de hoje, é a missão de todos nós. Vão pelo mundo e anunciem o Evangelho a toda criatura. Olha só, grande é a tarefa, grande é a missão da igreja neste ano de 2024. E sempre vai ser a missão da igreja, de todos os cristãos, levar e anunciar a palavra de Deus, assim como Santo Antônio, há 800 anos atrás, também levou a palavra de Deus, né? O seu amor pela palavra, o seu amor pelo Evangelho, fez dele o grande santo
que amava a palavra de Deus, amava a palavra de Deus, a tal ponto que São Francisco, nosso patrono, escreveu uma cartinha para Santo Antônio. São Francisco também ficou sabendo da grande sabedoria que tinha Santo Antônio, ensinava a palavra de Deus sabiamente. E São Francisco escreveu uma pequena cartinha, ainda hoje conservada em Assis, uma pequena cartinha a Santo Antônio, pedindo para ele: meu querido Frei Antônio, peço que você ensine a Sagrada Teologia aos meus frades, contanto que não se extinga o espírito de oração e devoção. Passar bem, né? Uma pequena cartinha, bem simples, objetiva e direta, né? Querido Frei Antônio, ensine a Sagrada Teologia aos meus frades, mas desde que a gente não perca o espírito de oração e devoção, né? Olha só, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, mas lê por ler, não é verdade? Sem o espírito de oração e devoção, sem a unção de Deus. A gente precisa entender a Bíblia sempre com a unção de Deus, né? Por isso, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não deve logo abrir a Bíblia e lendo. Faça uma oração, peça a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo ilumine você, para que você possa entender, trazer para o seu coração o significado da palavra de Deus, né? Então Santo Antônio foi esse grande santo que ensinou a teologia aos primeiros frades franciscanos, né? O seu amor pelo Evangelho se faz importante, né? E Santo Antônio também é o modelo de oração, né? Santo Antônio é o modelo de oração, e ele traz para nós também, além do Evangelho, o menino Jesus em seus braços. O menino Jesus em seus braços, né? Nossa Senhora também traz, em muitas das imagens de Nossa Senhora, o menino Jesus está no colo da mãe, né? Santo Antônio também nos traz presente o menino Jesus. E além da história da aparição do menino Jesus, né? Certa vez que ele foi na casa de um conde, lá na Itália, dormir, né? Esse conde ofereceu para ele uma noite de repouso, e esse conde desconfiou do santo, né? O conde dizia: esse homem aí não é santo coisa nenhuma, né? Esse aí é um impostor. E Santo Antônio, fechado lá no quarto, aquele conde foi investigar à noite o Santo Antônio no quarto, e ele, abrindo a porta, ele viu Santo Antônio conversando com o menino Jesus em seus braços, né? Essa aparição maravilhosa do menino Jesus que conversava com o santo, para nos dizer que Santo Antônio foi essa pessoa que viveu intimamente com Jesus. Esse santo conversava, dialogava, uma conversa tão espiritual e importante para com o mestre da vida, aquele que é a encarnação de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. E Santo Antônio nos apresenta também o menino, né? Estar no colo o menino Jesus significa para nós, Jesus está aí, Jesus está no mundo. Esse Jesus, menino, também quer estar com a gente. Esse menino Jesus também quer estar na sua vida, para que você cresça espiritualmente, para que você faça a sua conversão de vida, e para que você lembre que existiu esse grande santo, Santo Antônio, né? Esse Santo Antônio foi apaixonado por Jesus e por sua palavra, e hoje, 800 anos depois, somos nós os convidados para nos apaixonarmos pela palavra de Deus, né? Hoje fala tanto do Evangelho, hoje fala tanto da Sagrada Escritura, né? Dentro da igreja se fala tanto de evangelização, né? Em todos os locais, em todos os cantos do mundo se fala de evangelização, e a palavra evangelização vem sempre da palavra evangelho, né? A raiz da palavra evangelização é o Evangelho. Só existe boa evangelização
se formos realmente apaixonados pela causa do Evangelho. E Santo Antônio é este grande santo que nos aponta o caminho do Evangelho, junto com São Francisco, junto com Santa Clara e outros tantos santos e santas da igreja. Então hoje, queridos irmãos, rezamos a Santo Antônio, nesse dia 13 de junho, dia tão importante. Muitas comunidades, muitos fiéis, muitos devotos recorrem a Santo Antônio. Que este grande Santo Antônio continue sempre abençoando a sua vida, na vida da sua família, o seu trabalho, a sua saúde. E que Santo Antônio abençoe de modo especial esta comunidade de São Francisco de Assis, aqui na Vila Clementino, com a presença dos frades franciscanos que há tanto tempo estão aqui evangelizando, levando a palavra de Deus, sendo uma presença franciscana no meio de vocês. Amém? Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.